Com o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1934, assumiu o poder o vice-presidente Café Filho. Café Filho era potiguar, nascido na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil. Foi advogado provisionado, isto é, sem formação universitária, como previa a legislação da época. Notabilizou-se pela defesa de pessoas pobres. Foi chefe de polícia da capital do Rio Grande do Norte, após a Revolução de 1930. Elegeu-se deputado em 1935 e alinhou-se ao Partido Social Democrático, o PSD. Foi um grande crítico das medidas repressivas implantadas após o Levante Comunista de 1935, que ficaria conhecido como Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes e por sua esposa Olga Benário Prestes. Com a instauração da ditadura do Estado Novo Varguista, em 1937, teve de se exilar na Argentina, devido às críticas que fazia ao regime político de Vargas. As autoridades governamentais acabaram por confiná-lo na cidade de Córdoba. Foi autorizado a voltar ao Brasil em 1938, mas afastou-se da política até o fim do regime autoritário. Em 1945 foi eleito deputado federal, graças às suas ligações com o político paulista Adhemar de Barros, que apoiou a candidatura de Vargas em 1950. Café Filho foi indicado candidato à vice-presidência da República, cargo para o qual foi eleito já com 51 anos de idade. Café Filho, como vice-presidente no exercício do poder após o suicídio de Vargas, montou seu ministério com integrantes da União Democrática Nacional, a UDN, partido que fizera forte oposição a Vargas. Havia grande expectativa em relação às eleições presidenciais, marcadas para 3 de outubro de 1955. E os grupos antigetulistas tudo fariam para impedir que getulistas voltassem ao poder. O alvo principal era Juscelino Kubitschek, candidato declarado do PSD. Juscelino governava Minas Gerais e foi o único governador que compareceu ao velório de Getúlio Vargas, além de Amaral Peixoto, genro de Getúlio, que governava o estado do Rio de Janeiro. Os udenistas associavam-se a militares antigetulistas, à frente dos quais se destacava a figura do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato 2 vezes derrotado à presidência da República. A primeira vez, em 1945, quando perdeu para o ministro da Guerra de Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, e a segunda vez, em 1950, quando perdeu para o próprio Getúlio Vargas. Eduardo Gomes foi um líder importante na campanha contra Vargas após o atentado sofrido pelo jornalista Carlos Lacerda na Rua Toneleiro em 1954, que acabou por desencadear a crise política que culminou no suicídio do presidente. Após a morte de Vargas e quando Café Filho assumiu a presidência, Eduardo Gomes se tornou ministro da Aeronáutica. E foi na condição de ministro que, no final de 1954, o brigadeiro Eduardo Gomes assinou um manifesto, juntamente com os ministros da Guerra, Henrique Teixeira Lott, e da Marinha, Amorim do Vale, entre outros chefes militares. Esse manifesto foi encaminhado ao presidente da República e continha uma sugestão para que ele liderasse um movimento de união nacional, a fim de que fosse lançado um candidato único à presidência da República, e assim propor uma solução do problema da sucessão presidencial. Mas a grande questão é que não havia propriamente um problema da solução presidencial, exceto para a UDN, que previa mais uma derrota nas urnas. Entretanto, as motivações do brigadeiro Eduardo Gomes e do almirante Amorim eram bastante diferentes da do general Henrique
Teixeira Lott. Os primeiros planejavam eliminar a candidatura de Juscelino Kubitschek, o JK. Mas Lott concordaram em assinar o manifesto justamente porque o documento garantia que o candidato não seria um militar. Ele era contra a intervenção dos militares na política. O general Lott tinha fama de disciplinado, cumpridor de regulamentos e chegava a ser considerado extravagante quando se mostrava preocupado, em excesso, com pontualidade e limpeza. Lott foi levado ao Ministério da Guerra por Café Filho, justamente por não ser identificado com nenhum dos grupos que predominavam a cena política do período, os getulistas e antigetulistas, os mesmos grupos que também marcavam a desagregação do exército. Eduardo Gomes e Amorim do Vale tentaram atrair Lott para a estratégia que planejaram. No caso da vitória de JK, as eleições seriam questionadas junto à Justiça Eleitoral, que deveria ser submetida à intensa pressão dos militares. Lott, por sua vez, não concordou com essa estratégia. O principal líder civil da campanha contra JK era o deputado federal da UDN do Distrito Federal, o já citado jornalista Carlos Lacerda. Lacerda era dono do jornal Tribuna da Imprensa, no qual publicava artigos pedindo a intervenção dos militares contra a candidatura de JK. Com grande capacidade de comunicação, foi pioneiro no uso político da televisão, veículo ainda pouco difundido no Brasil. Nas palavras do próprio Lacerda, se as Forças Armadas viessem para as ruas, já teriam vindo ao encontro do desejo de muitos, que consistia em entregar a mãos fortes a sucessão presidencial para a reorganização completa do país. Para o líder udenista, a candidatura de JK deveria ser afastada. Em uma de suas aparições na TV, Lacerda proferiu a célebre frase, cito aqui suas palavras: Juscelino não será candidato. Se for candidato, não será eleito. Se for eleito, não tomará posse. Se tomar posse, não governará. Lacerda mais uma vez fazia uma clara apologia a um golpe de Estado. O presidente Café Filho tentou fazer o que os militares e Lacerda queriam. Consultou alguns políticos e chamou o JK para uma conversa, procurando convencê-lo a desistir de sua candidatura à presidência da República. Café Filho, entretanto, acabou por tratar publicamente do veto à candidatura de JK, no final do mês de janeiro de 1955. Outro componente explosivo da conjuntura política do período foi a candidatura de João Goulart a vice-presidente da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Na época, as regras estabeleciam que as eleições de presidente e de vice-presidente da República ocorriam separadamente, sendo possível a eleição de candidatos de chapas opostas. Mas em dezembro de 1954, o PTB decidiu reeditar a aliança com o PSD, lançando o nome de João Goulart para vice de JK. Jango, como João Goulart também era conhecido, havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e enfureceram os grupos conservadores ao sugerir o aumento de 100% do salário mínimo. A aliança entre Juscelino e Jango reunia as duas mais importantes estruturas partidárias do período, PTB e PSD. A aliança PSDB-PTB já havia sido vitoriosa quando da eleição de Eurico Gaspar Dutra em 45 e em 50, com a vitória de Getúlio Vargas. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses para explicar melhor a estrutura político-partidária do Brasil naquele período. PSD, PTB e UDN eram os mais importantes partidos políticos do período entre 1945 e 1964. Havia agremiações menores, algumas com marca ideológica clara, como o Partido Socialista Brasileiro, PSB,
e o Partido Democrata Cristão, PDC. Outras que atendiam a interesses regionais, como o Partido Social Progressista, PSP, liderado pelo paulista Adhemar de Barros, e mesmo clandestino, mas atuante Partido Comunista Brasileiro, PCB, criado em 1922. O PSD foi criado em 1945, a partir da reunião dos antigos interventores nomeados por Vargas durante o governo provisório após a Revolução de 1930, como Agamenon Magalhães, de Pernambuco, Amaral Peixoto, do Rio de Janeiro, e Benedito Valadares, de Minas Gerais. O PSD tinha expressiva penetração entre o eleitorado rural e mais pobre. Foi o partido com a maior bancada do Congresso Nacional e chegou a eleger 2 presidentes da República, Eurico Gaspar Dutra e JK. O PTB também foi criado em 1945, a partir do movimento conhecido como queremismo, que, no final do Estado Novo, propôs o adiamento das eleições de 1945 e a permanência de Getúlio Vargas no poder. Defensor dos direitos sociais e trabalhistas associados a Getúlio Vargas, o PTB organizou-se com muitas dificuldades, diferentemente do PSD, mas conseguiu grande penetração entre os trabalhadores urbanos e beneficiou-se da estrutura do Ministério do Trabalho, graças à relação que estabeleceu com líderes sindicais, que seguiam a orientação oficial do governo, os chamados pelegos, expressão ainda muito em voga nos dias de hoje para identificar aqueles componentes dos sindicatos que não atuam junto aos trabalhadores, mas sim aos interesses do governo e dos patrões. Contra o PSD e o PTB, ambos de inspiração getulista, a UDN, igualmente criada em 1945, tinha feitio liberal, mas assumiu posições conservadoras de defesa da moralidade. Seu lema era "O preço da liberdade é eterna vigilância", frase de Thomas Jefferson. Seus líderes, oradores famosos como Afonso Arinos de Melo, Franco, Carlos Lacerda, José Bonifácio Lafayette de Andrada, entre outros, faziam oposição cerrada a Getúlio Vargas e aos getulistas, sobretudo acusando-os de corruptos e antidemocráticos. Mas voltemos ao tema da sucessão presidencial de 55. Apesar das pressões dos militares, das manobras de Café Filho e dos discursos de Carlos Lacerda, a campanha de Juscelino Kubitschek prosseguiu com muito sucesso. JK tinha fama de administrador, havia feito uma gestão modernizadora quando prefeito da capital do estado de Minas Gerais. A realização mais emblemática de JK frente à prefeitura de Belo Horizonte foi a criação do polo turístico da barragem da Lagoa da Pampulha, idealizado por ele e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi eleito governador de Minas Gerais em 1950. JK descompatibilizou-se do cargo em março de 55 para concorrer à presidência da República. Mesmo com importantes realizações políticas e com a fama de ser uma pessoa de bom trato, as pressões contra a candidatura de JK continuariam. O presidente da Cruzada Brasileira Anticomunista, o vice-almirante Pena Boto, exigia que o PTB e o Partido Socialista não participassem das eleições. Para Boto, que também era o comandante em chefe da esquadra brasileira, Juscelino não tinha condições morais para ser presidente, e Goulart levaria o Brasil ao comunismo. Nada, entretanto, foi capaz de impedir a vitória da chapa Juscelino Jango no dia 3 de outubro de 1955. A apuração era lenta. Uma semana depois, com a contagem dos votos do Nordeste e Minas Gerais, Juscelino ultrapassou o candidato udenista, Juarez Távora. Desconfiada, a UDN apresentou pedido de impugnação, alegando fraudes eleitorais. Não devemos esquecer que a UDN já previu uma derrota e já havia montado um estratagema para questionar as eleições e romper a constitucionalidade aplicando um golpe de Estado. Após a proclamação oficial dos resultados,
JK obteve apenas pouco mais de 35% dos votos válidos. Juarez Távora conseguiu uma votação razoável também, cerca de 30% dos votos válidos. Os perdedores chegaram a sustentar que a eleição de Juscelino e Jango era inválida, porque ambos teriam recebido votos dos comunistas e, por isso, tais votos deveriam ser anulados. Os ministros da Aeronáutica e da Marinha, Eduardo Gomes e Amorim do Vale, tentaram obter o apoio do ministro da Guerra para pressionar o TSE, mas Henrique Teixeira Lott dizia-se contra a interferência dos militares na política e a mudança das regras do jogo. A partir de meados de outubro, frustradas todas as tentativas legais de impedir a posse de JK, surgiram sinais claros de preparação de uma ação violenta, como a própria UDN já vinha cogitando em seu estratagema de impedir a posse de JK. O vice-almirante Penaboto determinou que todos os navios fossem abastecidos e fez manobras no mar, de maneira não muito discreta, sob a alegação de que eram exercícios de rotina. Na verdade, manifestações políticas de militares era o que mais havia. As manifestações políticas militares marcaram e marcam até hoje a vida nacional. O estopim final da crise de 1955 veio de mais um discurso político de militar. O general Canrobert, que havia chamado a atenção em agosto de 1955 para as inúmeras intervenções dos militares na vida política brasileira, morreu em outubro vítima de câncer. Durante seu enterro, no dia 1º de novembro, o coronel Jurandir de Pizarria Mamed fez um discurso provocador. Mamed distorceu o discurso de agosto do falecido Canrobert, sugerindo que, nas palavras dele, a vitória da minoria era uma indiscutível mentira democrática e que o voto do analfabeto, proibido por lei, era uma pseudo-legalidade patente. Lott estava presente no funeral e havia feito um discurso protocolar. No entanto, ficou furioso com a fala de Mamed e decidiu punir o coronel. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses para falar brevemente da trajetória do coronel Mamed. Mamed tinha uma trajetória assemelhada de outros oficiais do período. Apoiou a Revolução de 1930, mas, ao voltar da Itália, onde integrou o terceiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se antigetulista e simpatizante da UDN, ou seja, ele foi da água para o vinho. Participou, a partir de 1948, do grupo de oficiais que estruturou a Escola Superior de Guerra. Tornou-se um de seus instrutores e foi um dos formuladores da chamada Doutrina de Segurança Nacional, substrato da ditadura militar que se implantaria no Brasil poucos anos depois, além de representar o alinhamento dos interesses brasileiros aos interesses estadunidenses no contexto da Guerra Fria. Ou seja, Mamed foi da água para o vinho e nesse momento aqui o vinho vinagrou. Quando fez o discurso, fechando parênteses, quando fez o discurso na beira do túmulo de Canrobert, Mamed estava servindo na Escola Superior de Guerra, instituição subordinada ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e por isso, inicialmente, Teixeira Lott julgou que a punição do coronel não poderia ser aplicada por ele. Diante disso, Lott aguardou a passagem do dia de finados e, no dia 3, procurou o presidente da República para solicitar a punição do coronel Mamed. Teixeira Lott foi surpreendido com a informação de que Café Filho havia sido internado com dores no peito, supostamente em função de um infarto, sobre cuja efetividade persistiriam constantes suspeitas, ou seja, Café Filho estava dando o popular migué, muito embora de fato ele fosse cardíaco. Entretanto, ao que tudo indica, Café Filho antevia a possibilidade de uma ação ilegal contra a posse de JK. Segundo Carlos Lacerda, ele rejeitava a ideia de liderar um golpe, em função de suas críticas ao Estado Novo. Rejeitava a ideia de liderar um golpe
mas não fez nada para impedi-lo. É aquela história. Nessa vida nós pecamos por omissão e por comissão. E como nós vamos ver, Café Filho fez as duas coisas. 5 dias depois, ele comunicou que necessitava de mais tempo para se recuperar da doença e transmitiu o governo ao presidente da Câmara. A próxima autoridade na linha sucessória era o deputado Carlos Luiz, que foi imediatamente empossado como presidente interino. Luiz havia sido eleito presidente da Câmara no início de 1955, derrotando o candidato que era apoiado por Juscelino Kubitschek. Logo passaram a circular boatos de que o novo presidente demitiria o general Lott, como etapa inicial de uma manobra golpista que impediria a posse de JK. No dia seguinte, 9 de novembro, Lott encontrou-se com Carlos Luiz para pedir a punição de uma média. O presidente interino alegou que não podia decidir sem ouvir o procurador-geral da República. Lott perdeu a paciência. Acusou Carlos Luiz de querer impedir a posse de JK e disse que não seria ministro de um governo golpista. A crise estava inteiramente instaurada. Na manhã desse mesmo dia 9, o jornal Tribuna da Imprensa, de propriedade do Carlos Lacerda, publica um artigo de seu dono com o insolente título de, abre aspas, "Não podem tomar posse". Obviamente ele se referia a JK e Jango. Ao longo da tarde, Lott foi dado como demissionário, mas o ministro aguardava a resposta de Carlos Luiz, que acabou por marcar uma reunião com ele para o dia seguinte às 18 horas. Luiz planejou humilhar Lott, péssima estratégia, na expectativa de que o general se demitisse, fazendo com que ele aguardasse muito tempo num salão do Palácio do Catete. Lott esperou pacientemente. A Rádio Nacional, por ordem do Catete, informava ao vivo sobre a constrangedora espera. Finalmente recebido, Luiz e Lott tiveram um diálogo desagradável. O cara diz que não vai ser ministro de um governo golpista, ainda insiste em fazer isso com o cara? Estavam arrumando ideia, como veremos mais à frente. O presidente disse que a punição de uma média era indevida e o ministro pediu demissão. Seria substituído pelo general Fiuza de Castro, e a transmissão de cargo ficou marcada para o dia seguinte, 11 de novembro, às 15 horas. Tudo parecia resolvido para os golpistas. Errado. Lott foi para casa disposto a transmitir o cargo, mas, convencido pelo marechal Odílio Denis, comandante da Zona Militar do Leste, resolveu agir. Vários generais estavam reunidos na casa de Denis e apoiaram a decisão. Além da questão da legalidade da posse de JK, outros componentes os estimulavam. Um coronel estava derrubando um general. Popular, quebra de hierarquia. Além disso, a espera que Carlos Luiz submeteu Lott terminou por humilhar o próprio exército. E eles não deixam barato, como a gente sabe. Lott seguiu de madrugada para o Ministério da Guerra e ordenou que o Palácio do Catete fosse cercado. Tropas do exército rapidamente tomaram os pontos estratégicos da capital da República. Fiuza foi preso. Carlos Luiz, virtualmente deposto, resolveu refugiar-se no Ministério da Marinha, juntamente com alguns ministros e o deputado Carlos Lacerda, que havia incendiado o noticiário da época. O presidente interino dizia que tinha sido traído e que não se entregaria. Decidiu deixar o Rio e dirigir-se para São Paulo, pois supunha ser possível instalar lá o seu governo, já que o ministro da Marinha o informara de que os fortes de Santos permaneciam fiéis a ele. O grupo embarcou no cruzador Tamandaré. Estavam a bordo, além de Carlos Luiz, os ministros Prado Kelly, Justiça, Marcondes Ferraz, Viação, Munhoz da Rocha, Agricultura, e os chefes do Gabinete Civil, Monteiro de Castro, do Gabinete Militar, José Canavarro, e o deputado Carlos Lacerda, que depois de pilhar todo mundo, decidiu botar a viola no saco e sair fugido também. O extremado Pena Boto, igualmente a bordo,
havia determinado que a Marinha entrasse em prontidão no dia 11, mobilizando 9 destroyers, o cruzador Barroso e o próprio Tamandaré. Por volta das 13 horas do dia 11, eles pediram uma ordem do dia, na qual registrou que o objetivo do navio era instalar o governo fora do Rio de Janeiro. Lott não hesitou em mandar atirar no navio, pondo em risco a vida dos embarcados, mas o Tamandaré escapou e não reagiu. Carlos Luz, entretanto, logo percebeu que havia sido derrotado. Cláudia, senta lá. É aquele tal negócio, né? O tiro, o míssil, o torpedo é a arma do diálogo. Usou, todo mundo quer conversar. O governo de São Paulo, de quem dependia a instalação do governo federal em Santos, não se definiu em relação ao apoio. Sabonetaram, vamos falar no popular. Além disso, durante a tarde do dia 11, a Câmara e o Senado declararam o impedimento de Carlos Luz e, em consequência, o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, tomou posse como novo presidente da República. Acho que nunca na história do Brasil foi tão completa a escala: presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado assumindo a presidência da República. Segundo a Constituição de 1946, o vice-presidente da República presidiu o Senado. Na ausência deste, o vice-presidente do Senado era quem deveria assumir o poder. Que rocambolesco! À noite, Luz reuniu seus companheiros no navio e decidiu desistir. Determinou que o Tamandaré retornasse ao Rio e escreveu a Eduardo Gomes, ao ministro da Marinha, para que cessassem a resistência. Eu tenho para mim que o Lott não afundou o Tamandaré porque não quis, mandou aqueles balaços só para assustar. Na manhã do dia 13, um domingo, quem passava pela praia de Copacabana pôde ver a tripulação no convés do cruzador cantando o hino da Marinha, o Cisne Branco. Mamed e Canavarro foram presos. Carlos Lacerda conseguiu asilo em Cuba, muito antes da Revolução Cubana, que instaurou o socialismo na ilha, claro, e Luz renunciou à presidência da Câmara dos Deputados. Café Filho, passada a tormenta, foi dado por recuperado, acho que quase milagrosamente, pelos seus médicos e decidiu reassumir a presidência da República. Não vai não! Ele não vai não! Mas a Câmara e o Senado, sob intensa pressão de Lott, declararam que ele não era mais o presidente. Cara quis dar outro migué, é mole? Lott classificou a derrubada do presidente interino e a definitiva interdição de Café Filho como um movimento, abre aspas, de retorno aos quadros constitucionais vigentes. A gente tem uns nomes bacanas para definir ruptura democrática, né? Foi, na verdade, um golpe de Estado duplo, apesar de ter o propósito de garantir a posse do presidente legitimamente eleito.